A partir de hoje, vamos dedicar alguns encontros nossos aqui de domingo para falarmos a respeito sobre os mistérios do reino. Mateus capítulo 13, só para te dar um pouquinho do contexto da mensagem dessa noite. Nesse capítulo você vai identificar aí 7 parábolas. Jesus fala 7 parábolas aí no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Agora, o número 7 nas Escrituras nunca é acidental, ok? Deliberadamente, o número 7 na Bíblia sempre é muito intencional, porque o número 7 é um número que fala biblicamente sobre algo que se completa quando algo chega à sua plenitude. É um número que revela a plenitude de algo. E é muito significativo porque aqui o Senhor está passando 7 parábolas que falam justamente sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Amém? E esse número 7 aqui, essas 7 parábolas, traz uma revelação muito plena, muito completa do que realmente significa o reino de Deus, o reino dos céus. Lembrando que uma parábola na verdade é uma verdade em paralelo, porque se trata de uma história terrena, uma história que nos é familiar, porém que revela verdades espirituais. Então, em toda parábola nas Escrituras, você vai identificar um paralelo no que se refere a verdades espirituais. As verdades naturais que você identifica na história, amém? Na parábola, você pode entender que ela sempre vai expor, ela sempre vai revelar uma verdade espiritual. Então, mais uma vez, toda parábola traz um paralelo de uma verdade. E ao contrário do que muitas pessoas acham e até afirmam, já vi muitos dizerem isso, que Jesus falava em parábolas para que as pessoas pudessem ter facilidade em compreender os mistérios do reino de Deus, as verdades espirituais. E isso não é verdade, porque nesse capítulo, se você for no versículo 10 e 11, aqui explica a razão pela qual Jesus falava em parábolas. Amém? E não é para que as pessoas tivessem facilidade para entender aquilo que ele estava falando, comunicando as verdades do reino. Na verdade, é justamente o oposto, o contrário. Então, a intenção de Jesus em falar em parábolas está aqui, versículos 10 e 11, de Mateus 13. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é isso o quê? Concedido. Fala comigo: conhecer os mistérios do reino. Então veja que Jesus está explicando para os seus discípulos que ele fala em parábolas para que os discípulos pudessem compreender os mistérios do reino, chegar a conhecer os mistérios do reino, mas que as pessoas de uma maneira geral não compreendessem, não entendessem. Então elas iriam ouvir, mas não entenderiam, simplesmente porque a elas não foi dado o entendimento a respeito dos mistérios do reino. Agora, por que Jesus está fazendo isso? Porque, na verdade, os mistérios do reino de Deus são princípios tão poderosos que uma vez que a pessoa identifica esses princípios e começa a operar por meio desses princípios, escute-me por favor, esses princípios tornam uma pessoa extremamente poderosa. Amém? Extremamente poderosa. Então Jesus queria ter a garantia de que as pessoas com a motivação correta em seus corações chegassem ao entendimento desses princípios. Porque mesmo uma pessoa estando equivocada, se ela opera um princípio do reino de Deus, ela se torna poderosa. Amém? No que concerne à esfera desse princípio, isso vai dar a essa pessoa um nível muito especial de autoridade dentro desse princípio.
Então Jesus quer se certificar de que as pessoas que vão operar com o entendimento dos princípios do reino sejam pessoas que tenham uma motivação correta, ou seja, não use esses princípios para o seu próprio benefício ou simplesmente para estabelecer projetos humanos, egoístas, interesseiros, amém? Mas que fosse algo realmente dedicado para o reino de Deus, algo que pudesse trazer a manifestação do reino de Deus. Agora, a mensagem desta noite, especificamente hoje aqui, ela tem como objetivo, como propósito, pelo menos esse é o propósito do meu coração, que você possa ser estabelecido numa autoimagem correta segundo a palavra de Deus. Eu quero que você, amado, eu quero que você, meu irmão, minha irmã, tenha a revelação da sua verdadeira identidade no reino de Deus. Quem verdadeiramente você é no reino de Deus. E, consequentemente, você tenha uma autoimagem correta de si mesmo. Em outras palavras, eu quero que você identifique o verdadeiro espelho que vai refletir quem verdadeiramente você é de acordo com o que a palavra de Deus declara. Aquilo que a palavra do Senhor proclama. Então, em Mateus capítulo 13, a primeira parábola que Jesus menciona é uma parábola bastante conhecida, que é a parábola do semeador, que saiu a semear a semente, e que a semente cai em 4 tipos de solos, amém? 4 tipos de solos: o solo à beira do caminho, o solo entre as pedras, o solo entre os espinhos, e o solo que é uma terra produtiva, uma terra fértil. No versículo de número 18, nesse capítulo, Jesus começa a explicar sobre essa parábola, o significado dessa parábola. No versículo 18, ele diz assim, atendei vós, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino. Olha o que o Senhor está falando, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Fala comigo, compreender. O que acontece com uma pessoa quando ela ouve a palavra do reino, mas ela não tem o entendimento do reino na vida dela? O que acontece? A Bíblia fala, Jesus está dizendo, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, observe que a palavra do reino chega ao coração de uma pessoa, porém, se ela não tem o entendimento do reino, o que o inimigo faz? Ele rouba a palavra do reino da vida dessa pessoa. E se a pessoa é roubada da palavra do reino, ela não pode, porque assim como a palavra do reino é uma semente, olha a parábola, é como uma semente, amém? Sem a semente não haverá frutos do reino na vida dessa pessoa. Ou seja, não haverá uma manifestação, não haverá evidências, provas do reino de Deus na vida desta pessoa, desse ouvinte. Porque simplesmente essa pessoa não tem o quê? O entendimento do reino. Ora assim comigo, fala, Senhor, dai-me entendimento do reino. Somos filhos de Deus, nos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Não é algo que está vedado de você, amém? Não é algo que está escondido de você, mas é algo que está escondido, que está, um mistério, é algo que está oculto, amém? É algo que precisa ser exposto, revelado, descoberto. Então, mais uma vez, o reino de Deus, a palavra do reino de Deus, não está escondida de você, mas está escondida para você, como um tesouro precioso. Estamos juntos? Amém? Então vamos seguir lendo. E este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado, versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Quando você recebe a palavra do reino, possivelmente essa palavra
vai gerar na sua vida uma luta, uma perseguição. Amém? Se essa palavra não se enraiza no entendimento dessa pessoa, o que acontece? A pessoa vai se escandalizar, porque a tendência é que os frutos não se manifestem, porque a raiz está prejudicada. Terra, próximo solo, versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna o quê? Infrutífera. E aí, o quarto e último tipo de solo, versículo 23, Jesus está explicando, aquele que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e o quê? A compreende. Olha a importância do entendimento. Amém? Não basta apenas ouvir, nós temos que compreender a palavra do reino. Porque desta forma, essa palavra vai frutificar, produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. Amados, nesse primeiro momento que a gente pode observar aqui nesse texto, na explicação que Jesus nos dá, algumas verdades importantes aqui. Porém, a primeira verdade que acaba sendo exposta por Jesus aqui nesse texto, é porque a palavra do reino nem sempre produz manifestação do reino. Mais uma vez, por que a palavra do reino nem sempre produz uma manifestação do reino? E Jesus está explicando exatamente. Pare e pensa comigo, irmãos, no que Jesus está falando. Ele está dizendo que 3/4 da palavra do reino que foi semeada não chegará a frutificar. E o problema não está na palavra do reino. A semente é boa. A palavra do reino, ela é o quê? Poderosa. Mas mesmo assim, o que o Senhor está dizendo, essa é a margem. 3/4 de pessoas não viverão a manifestação do reino na vida delas, ainda que elas ouçam a palavra. Esse é o desafio nosso, viu, gente? Nós que ministramos, ensinamos a palavra. Então, muitas vezes isso nos confronta, porque, Senhor, nós estamos ministrando a palavra, estamos ensinando a palavra, e por que algumas pessoas não vivem o impacto dessa palavra nas suas vidas? Porque o Senhor está dizendo, ainda que a palavra seja poderosa, ainda que a mensagem seja poderosa, é necessário que o ouvinte se envolva com esta palavra, para que haja de fato um impacto, para que de fato possa haver uma manifestação, uma evidência do reino, frutos do reino. Então é necessário que o ouvinte participe intensamente dessa palavra, da palavra que está ouvindo, da palavra que está recebendo.